Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pela segunda vez vamos estudar o capítulo 7 desta carta. Já estamos na metade deste capítulo e hoje falaremos sobre o parágrafo que vai dos versículos 17 ao 24, dando continuidade ao Manual do Casamento. Lembre-se que este texto é a resposta inspirada de Paulo às perguntas que os coríntios lhe fizeram por carta. Qual pergunta Paulo estava respondendo nesse parágrafo, hein? Preste atenção no texto bíblico e tente descobrir. Diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Preste atenção no próximo versículo que diz assim, foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Observe como o versículo 20 se encaixa no 17. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Esse é um princípio muito importante que devemos ter em mente. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Mais uma vez, Paulo abre um parêntese, mas preste atenção no versículo 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Você percebeu como os versículos 17, 20 e 24 falam a mesma coisa? Eles estabelecem um princípio. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. O que isso quer dizer? Qual foi o princípio que Paulo estabeleceu? O que essa palavra inspirada de Paulo significa? Qual foi a pergunta dos coríntios? Vou explicar tudo para vocês através da história de um casal de velhinhos que costumava participar de um grupo de estudo bíblicos que eu liderava. Eles sempre participaram daquele estudo bíblico e, por isso, eu os conhecia bem. Uma noite eles perguntaram se poderiam conversar comigo depois que o estudo bíblico terminasse. Então, depois que todo mundo foi embora, eles começaram a me contar a história deles. Aquela senhora tinha sido uma artista de circo muito talentosa e tinha levado uma vida imoral. Além deste estilo de vida, ela tinha sido casada 3 ou 4 vezes antes de conhecer o seu marido atual. Ele tinha sido um criminoso e também já tinha sido casado 3 ou 4 vezes antes de conhecê-la. Uma vez, numa viagem que fizeram, acabaram parando numa conferência e ouvindo a pregação de um missionário. Eles se converteram com aquela pregação e começaram a se perguntar que atitude tomariam em relação ao casamento deles. Buscaram um aconselhamento com um pastor que lhes deu a seguinte instrução. Olha, cada um de vocês deve retomar o seu respectivo primeiro casamento e se reconciliar com o seu primeiro cônjuge, se ele ainda não estiver casado. Mas esta relação que vocês estão vivendo agora é pecaminosa e vocês devem se separar. Bom, eles se amavam muito, mas sempre que estavam juntos achavam que estavam cometendo adultério. Agora eles temiam a Deus e se sentiam culpados por causa daquele relacionamento, por isso me procuraram. Eles tinham participado do estudo de 1 Coríntios 7 e me perguntaram,
Escuta, pastor, o que Paulo diria no nosso caso, hein? Olha, creio que a pergunta que Paulo respondeu neste trecho dos versículos 17 a 24 é mais ou menos a que este casal fez. Imagine a cidade de Corinto, o tipo de cultura daquela cidade e o tipo de vida que os membros da igreja de Corinto tinham antes de se converterem. Lembre-se do que Paulo falou. Assim foram alguns de vocês, quer dizer, alguns deles haviam sido homossexuais e praticado todo tipo de pecado que você possa imaginar. Foram alcoólatras, ladrões e por aí vai. Praticaram orgias. Esse era o tipo de vida que eles tinham antes de serem salvos. Que tipo de casamento eles tinham? Neste capítulo, Paulo falou primeiro com aqueles que tinham um bom casamento e eram cristãos. Depois ele abordou a questão dos casamentos mistos, o casamento de um crente com um incrédulo. Neste trecho dos versículos 17 a 24, Paulo tratou daqueles casamentos loucos e de históricos estranhos, como era o caso de alguns casais lá na igreja de Corinto. Vamos ver como Paulo tratou deste assunto. Paulo abriu alguns parênteses neste trecho da carta. Você está lembrado que já comentamos que Paulo sempre abria parênteses em suas cartas? Ele iniciava um assunto e aí o Espírito Santo levava a tratar de outro assunto, mas ele sempre concluía, voltando ao primeiro assunto. O assunto principal deste parágrafo é o chamado, palavra que ele usa para se referir à experiência de salvação. O chamado da pessoa, quer fosse grego ou judia, era feito pelo poder de Deus. Ele usou várias vezes a palavra chamado. Neste parágrafo, dos versículos 17 a 24, ele usou pelo menos 3 vezes. Qual era o seu estado civil quando você foi chamado? Ouça mais uma vez esses 3 versículos, diz assim, Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Paulo estava se referindo ao estado civil. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Este é o versículo 20. E, por último, o versículo 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. O que eu poderia dizer para aquele casal tão querido e que se amavam tanto e que vieram falar comigo após o estudo bíblico naquele dia, hein? Qual era o estado civil deles quando foram chamados? Que continuassem, então, na situação em que estavam quando foram salvos e pedissem a aprovação e a bênção de Deus. Pois foi exatamente o que nós fizemos com eles. E logo depois daquilo, eles acabaram se casando na igreja. Vocês não acham que isso se encaixa com o Evangelho? Vamos agora procurar enfocar a pergunta que foi feita a Paulo. Aos olhos de Deus, o que é o casamento? Creio que a resposta para esta pergunta seja: portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Para mim, isto é casamento aos olhos de Deus. Será que apenas aqueles que assinaram uma certidão de casamento são casados? Antes de responder esta pergunta, pense bem. Lembre-se que toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quem esta palavra de Paulo foi dirigida e quem se beneficiou com ela? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia possui apenas uma mensagem para o incrédulo e esta mensagem é: arrependa-se, creia no Evangelho e seja salvo. Para aqueles que já se arrependeram, creram no Evangelho e foram salvos, a Bíblia está repleta de instruções para que o povo de Deus seja totalmente habilitado para fazer tudo o que o Pai quer que façam. Em outras palavras, os 66 livros inspirados da Bíblia são para o povo de Deus e não para o incrédulo. Pare um pouco e pense no significado da palavra justificação ou justificado. Ser justificado significa ser considerado como se nunca tivesse pecado antes. Além de ser considerado justificado, também sou considerado justo aos olhos de Deus. É como se o passado nunca tivesse acontecido. Esse é o significado da palavra justificado. Quando alguém acaba parando numa conferência evangélica, como foi o caso daquele casal, quando alguém para lá, ouve o Evangelho, crê e é salvo, essa pessoa é considerada justificada de acordo com as Escrituras.
Isto quer dizer que sua vida torna-se como uma fita de vídeo que Deus rebobinou até a parte do pecado e cortou aquele pedaço da fita, removendo o pecado dela. Um dia, quando passar o filme da nossa vida diante de Deus no dia do julgamento, não haverá nenhum pecado a ser mostrado. Aquela parte da fita foi removida. Ele não é só perdoado, o nosso pecado, só perdoado e removido. Mas, sabe, é como se ele nunca tivesse acontecido. Do capítulo 11 ao capítulo 18 de 2 Samuel, o assunto principal é o pecado de Davi. São cerca de 10 capítulos sobre este assunto. Mas Davi confessou o pecado, e o Salmo 51 mostra a confissão tão bonita de Davi. Quando o livro de Crônicas foi escrito repetindo o mesmo período da história abordado por Samuel e a biografia de Davi, sabe de uma coisa? O pecado de Davi nem foi mencionado. Por que o pecado de Davi não foi mencionado? Aos olhos de Deus, o pecado de Davi, além de ter sido perdoado, foi totalmente esquecido, como se nunca tivesse acontecido. Uma vez ouvi a história de um padre que ficou sabendo que uma das freiras de sua diocese falava com Jesus. Ele a chamou e falou: "Minha filha, fiquei sabendo que você fala com Jesus todas as noites." Ela respondeu: "É, padre, é isso mesmo." O padre disse: "Da próxima vez, minha filha, que você falar com ele, pergunte uma coisa para ele por mim. Pergunte a ele qual foi o pecado que eu cometi antes de me tornar um padre. Você faz isso para mim, minha filha, faz?" A freira respondeu: "Claro, padre, eu faço." Algumas semanas mais tarde, a freira chamou o padre e disse que tinha conversado com Jesus. Então o padre a chamou e perguntou: "E aí, minha filha, você fez o que eu pedi? Você fez a pergunta que eu pedi que você fizesse para Jesus?" Ela respondeu: "Sim, padre, eu fiz." E o padre perguntou: "E aí, o que ele respondeu, minha filha?" A freira olhou para o padre e falou: "Jesus respondeu que ele não se lembra." Este é exatamente o significado da palavra justificado. É como se o pecado nunca tivesse acontecido. Se você pecou, pediu perdão, se você com o coração se arrependeu, seu pecado foi jogado fora para sempre e mais apagado. Jesus não se lembra mais do seu pecado. O conselho de Paulo aqui é exatamente esse. Paulo estava querendo dizer que não importa com quem você estava quando foi salvo, permaneça neste estado civil com a mesma pessoa e peça a Deus que lhe abençoe de uma forma especial. Ele vai lhe abençoar. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.